Graça e paz, que o nome do Senhor seja glorificado. Estamos aqui iniciando essa live, programada para esse horário, esse momento, que vai ser muito interessante. Nós queremos conhecer um pouco mais a respeito da origem, da história, da trajetória dos ciganos no Brasil, no mundo e no Brasil, né? Através de alguém que é de lá, que vem de lá, nosso querido convidado de hoje, pastor Robelito, que vem, de origem de ciganos e trabalha como missionário entre eles agora, entre os e tal. Então, isso vai ser muito importante para nós conhecermos. Quem é no Brasil, ou quem sabe pelo mundo afora, que não ouviu falar ou não teve algum contato, eu acho que não existe isso. Agora, conhecer algumas coisas, até mesmo curiosidades em torno daquilo que representam, eu creio que muita gente não tem. Eu tive o privilégio, recentemente, numa Assembleia da Convenção Batista Baiana, na cidade de Cruz das Almas, onde foi oferecido um seminário, justamente dirigido pelo pastor Robelito, e eu, por qualquer razão, eu fui participar desse seminário durante algumas manhãs, alguns horários lá e tal, e foi muito gratificante para mim, porque muitas coisas que eu não sabia, que eu não conhecia, eu fiquei, então, conhecendo ali naquele momento. E certamente nós vamos ter oportunidade de, também nessa live, ter oportunidade de ouvir alguma coisa nesse sentido, coisas que nós não conhecemos, porque não são colocadas abertamente para quem não tem uma influência maior, mais diretamente com eles, né? Estão conosco aqui, portanto, participando, o irmão Edivan Melo, também o irmão Clepson, que nossos primeiro e segundo vice-presidente da Igreja Batista Pérola dos Mares, também o irmão Antônio Amorim, que é o nosso estudante de teologia, é também como profissional, falando médico, psiquiatra, que trabalha nessa área também há muitos anos e tem ajudado muitas pessoas nessa função e tal, e está aí na caminhada aí para ter também a sua formação teológica. E o nosso convidado, nosso missionário Robelito, mais conhecido como Robelito Cigano, mas ele tem outro nome, Cigano é porque é da origem dele, né? Origem cigana. Então, nós temos esse privilégio de estar aqui. Eu queria que cada um desse aí uma palavrinha. Vamos começar com Clepson. Na hora que eu falei Clepson, aliás, Edivan Clepson Amorim, depois já o pastor Robelito já segue caminhando aí com a sua apresentação e já vai tocando o barco, ok? Vamos lá, cada um com a sua palavrinha. Maravilha! Boa noite a todos, seja bem-vindo para mais uma live, né? Então, nosso pastor Arno sempre fala isso, se a gente achar uma brechinha de mais um espaço para que a gente possa levar a mensagem, a palavra do nosso Senhor, que façamos. Então, esse é mais um espaço, então colocamos a live também semanal, então isso é maravilhoso, a gente está agora seguindo no ritmo, toda semana uma live, então isso é maravilha, a gente está levando e está nos abençoando e muito. Então, os convidados sempre sensacionais com suas experiências, cada um com seu tipo de experiência, isso é maravilhoso. Então, seja bem-vindo para mais uma live. Clebson. Boa noite a todos, com certeza a expectativa é grande em conhecer um pouco da história do nosso irmão aí, né, Benito, e uma história que você de onde vejo um pouco às vezes há uma discriminação, né, em levar o evangelho tanto para índio como para cigano e outros mais, e com certeza vai ser muito proveitosa a história dele, para que outras pessoas também de outros povos possam ser alcançadas, né, e que quebra um pouco essa discriminação em pregar, às vezes, para tipo cigano, índios ou outros. Então, com certeza, a expectativa é grande em poder ver a sua história, seu testemunho, e que sirva, assim, de inspiração para nós, assim, empregar a palavra e não discriminar as pessoas, independente do que elas sejam, de que religião siga ou o que seja. Mas é interessante a história dele, com certeza vai ser muito proveitosa para nós e também muitas pessoas talvez se identifiquem com essa história. Que Deus, assim, abençoe o nosso missionário Robelito Cigano. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Muita alegria, né, que nós estamos participando dessa live aí, testemunhando tudo que Deus tem feito
né, através da obra da pregação do Evangelho. E confirmando aquilo que o Evangelho ele vai atingir povos, tribos, nações de várias etnias e vai contribuir. Em 1991, 92, eu era diretor do Hospital de Amargosa, quando estava chegando ali uma comunidade de ciganos naquela cidade. E aquela comunidade chegava e muitas pessoas ficavam um pouco apreensivas, né, por se tratar de ciganos. Então, existe toda uma discriminação, Exatamente, todo esse contexto. E fui eu, o médico, o diretor do hospital, que recebia aquela comunidade na unidade, onde chegava seu Antônio, o cigano, você deve conhecer, Roberto, né? Me parece até que tem um grau de parentesco, não sei, mas chegava seu Antônio Cigano, que era o líder daquela comunidade, com os seus filhos, ainda criança, né? E nós os acolhemos no hospital e, a partir dali, construímos uma amizade, uma relação de amizade, de confiança. E quando ele, muitos anos depois, sofreu um acidente de carro na região ali de Macajuba, onde ele teve uma lesão cervical muito séria, a família dele correu para mim, né? Então, a família foi lá para poder procurar conselho, orientação, para onde é que ia, tudo aquilo. Então, de certa forma, né, meu convívio, meu contato com a comunidade, ele já vem de longa data, e também, pela misericórdia de Deus, tive a oportunidade de apresentar a eles lá também a palavra de Deus, e caminhando. Então, o Evangelho, ele atinge, ele chega, né, independentemente de qual seja a origem, o país, a raça, a etnia, e Deus tem feito proezas de várias formas no meio, né, das mais variadas culturas. E eu acredito que essa live será muito esclarecedora e mostrará uma face da comunidade cigana que muitas vezes as pessoas não conhecem. Então, estamos aí para ouvir. Ok. Só interessante que, aliás, acho que nós não sabíamos que esse contato o irmão já tinha tido. Que interessante, né? Maravilha. Isso já tem um leque aí de comunicação maravilhosa, que ainda que tenha lá na década de 90, né? Mas não tem tanto tempo assim, né? Mas então tá, pastor Roberto, com a palavra. Tá sem som. Deixa eu colocar aqui. Já está com som já. Pode ir. Agora. Está me ouvindo? Sim, tá. Perfeito. Pronto. Graça e paz, meus irmãos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Arno, pela vida da Igreja Batista Pérola dos Mares. Eu quero saudar, cumprimentar todos os meus irmãos que nos assistem com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Mandar um abraço para os nossos pastores, pastor Adelso, pastor Genilson, pastor Davi, pastor Josias, aqui da Primeira Igreja Batista. Eu louvo a Deus por ter mais essa oportunidade. Então, a nossa proposta hoje é falar quem é o cigano, como vivem e aonde estão. Eu sempre uso material de escritores que são ciganos, outros antropólogos que falam da área, inclusive o Franz Monen, o Igor Shimura, o Rodrigo Teixeira, estes que têm escrevido sobre o povo cigano, e dar os créditos para eles, né? Nada mais justo. Então, queridos, quem são os ciganos? O povo cigano é um povo milenar. Povo cigano que saiu do norte da Índia no ano de 1050 e hoje está espalhado em todo o mundo. Mas o interessante é que lá na Índia, o povo cigano ele vivia também em uma comunidade, em uma espécie de comunidade étnica, mas o povo cigano eles foram expulsos de lá. E à medida que os ciganos começaram a peregrinar por todo o mundo, se tornou nômade. E o fato de ser perseguido ou não ter entrada em nenhum dos reinos que o povo cigano chegava, aumentava essa ação de mudança. Hoje você pode perceber que não temos ciganos nômades, temos ciganos seminômades e ciganos sedentários. Mas o povo cigano,
segundo Ático Vilas Boas, que é um historiador, ele vai dizer que, ao longo da história, ciganos e não ciganos têm se ignorado. E, enquanto não houver maior aproximação entre eles, há de persistir a rejeição mútua. Enquanto a cultura não for melhor compreendida, os preconceitos tendem a permanecer. Ático Vilas Boas, um historiador, foi um dos pioneiros a escrever sobre o povo cigano. O que nós temos percebido é que o primeiro movimento que tem unido, aproximado, não ciganos com os ciganos é a igreja. E isso tem acontecido a partir de 20 anos atrás, quando, a partir do amor de Deus, o povo cigano começa a respeitar quem não é cigano, e aqueles que são evangélicos, que conhecem o povo cigano, começam a amar. Por quê? Porque os preconceitos são desfeitos, né? Os paradigmas, aquilo que é criado no imaginário, que é rotulado, vai desaparecendo, e a partir daí inicia-se um relacionamento de igualdade, né? No sentido de um se ver o outro como um ser humano que é necessário se dar o respeito. Então, o povo cigano, basicamente, se originou na Índia, mas justamente pelo fato de não ter um país, o povo cigano é um povo apátrida, não existe um país de origem denominado cigano. Alguns historiadores vão dizer que a Macedônia, aquela região de Damasco, seria um dos principais territórios habitados pelo povo cigano. Mas existe outra frase de uma jornalista chamada Anabela Seabra, que ela vai dizer assim, olha, a falta de conhecimento dos valores e do modo de vida da população cigana faz com que esta seja uma das minorias étnicas que mais sofre os efeitos da exclusão social. Então, amados, não devemos estar sempre buscando a história de uma forma pelo senso comum, pelo que se acha, mas buscando por estudo e aproximação. E é isso que os missionários, antropólogos, os batistas têm feito. Isso eu acho muito interessante. Uma das coisas que mais me apaixona é que os missionários batistas, ele não usa somente o evangelho para converter aquela vida. Usa outras ferramentas e, principalmente, a contextualização missionária. É você se colocar dentro do povo, entender como ele vê o mundo e, ao mesmo tempo, estar fora e ver o povo cigano do seu prisma, do seu mundo. E tirando todas as conclusões para que o respeito exista entre essas pessoas. E isso é o que tem acontecido, eu tenho percebido, eu tenho vivenciado, e a cada momento que eu conheço o povo batista, eu me apaixono por causa dessa sensibilidade de conhecer o povo cigano. Alguns conceitos distorcidos sobre quem são os ciganos. Alguém vai dizer, ser cigano seria pertencer a uma religião? Ser cigano ser trapaceiro, desonesto, enganador? Ser cigano seria simplesmente adotar um determinado estilo de vida? Qualquer pessoa pode se tornar um cigano? Ser cigano seria andar como nômade, como hippie? Isso é um crédito do pastor Igor Shimura, que ele faz essa indagação. E aí nós percebemos o seguinte, ser cigano é nascer de pai e mãe cigano. Você pode até ser adotado por um cigano e conviver na comunidade e compreender todos os trâmites da cultura, os hábitos, e chegar por fim você ser cigano, mas ser cigano é nascer cigano, não é? Então, depois da origem vem a dispersão. E aí o povo cigano sai da Índia, vai para o Egito, Mesopotâmia, começa ali a peregrinar sobre o crescente do rio Nilo, e aí passa um período junto com o povo de Israel ali, com os judeus, mas, inclusive,
a minha avó, ela sempre me contava, quando ela contava sobre as histórias dela, minha avó, minha bisavó, ela dizia que o povo cigano era egípcio e não indiano. Hoje, os historiadores que, através de uns estudos, fizeram a comprovação de que o povo cigano é indiano. Mas a minha avó dizia que enquanto elas andavam no Egito, encontrou com Maria, José e com Jesus, quando foi perseguido por Herodes, na matança daquelas crianças, no infanticídio. E a minha avó conta que Maria andou com os ciganos, porque não poderia estar lá dentro do Egito, mas andava aos redores ali do Egito. Engraçado, pastor Huber, Arno, que a partir dessa história, pode ser um mito ou uma lenda, desenvolveu-se uma espécie de teologia de salvação para o povo cigano. Algumas historinhas dentro dessa, tem uma que diz assim: Jesus pequeno brincava com o povo cigano, com as criancinhas ciganos, e quando um quebrava o braço, Jesus ia lá e curava. Quando Maria não tinha o que comer, as ciganas davam comida para Maria. E quando o anjo fala com José, claro que a minha avó não falou sobre o anjo, né? Isso aí é literatura bíblica. Mas no momento em que José e Maria voltam para Nazaré, minha avó contava na saída, Jesus perguntou se o povo cigano queria a salvação na mão deles ou na mão do próprio Jesus. E a desculpa era essa: nós não temos casa para guardar, Jesus, a salvação, então leva com o Senhor mesmo. Então, a partir daí, criou-se uma crença entre o povo cigano de autossalvação. Então, com isso, né, tem um outro autor chamado Ronaldo Senna, aqui de Feira de Santana, que, entrevistando alguns ciganos, fala que, por causa disso, deu-se o direito às ciganas, né, de ter cabelo bom, outros de ter o direito de xingar quem não é cigano, é amaldiçoar, coisas desse tipo, mas que está dentro, né, dessa visão étnica, social, cultural do povo cigano. Então, a gente já começa a perceber, né, que existem os traços. Mas alguém vai dizer que o povo cigano é indiano, e se você for na Índia hoje, você vai encontrar uma tribo chamada de Banjaras. E engraçado que o povo só é chamado de cigano na Europa e nas Américas do Sul, ou nas Américas, mas lá mesmo na Índia, o povo cigano é chamado de Banjara, né? E isso comprovadamente por causa da língua, que é o sânscrito. Se você fizer um estudo apurado da língua que nós falamos hoje, todos os ciganos têm a sua língua, tem o romani para os ciganos que foram escravizados no leste europeu, que são os ciganos da Valáquia, da Romênia, que chegaram no Brasil depois da guerra. E tem os ciganos que também, chamados de Calon, que é, no caso, a minha etnia, eu sou da etnia Calon, que chegou aqui junto com os negros nos navios negreiros. Então, essa língua, ela estudada pela raiz hindu, comprova que o povo cigano fala um idioma que foi herdado do sânscrito, né? Então, lá, se você chegar hoje na Índia, você vai encontrar os ciganos chamados Banjaras. E por que a palavra cigano para nós? Segundo Franz Money, ele vai dizer o seguinte: olha, quando os ciganos chegaram na Europa, no século, digamos, 1300, século XII, século XIII, o último lugar que o povo cigano tinha passado antes de chegar na Europa era um lugarzinho chamado Pequeno Egito. Está ali perto da Grécia, ali, das Ilhas Jônicas. E justamente por conta de ser o último lugar, quando eles passaram, ser o Pequeno Egito, aí os europeus começaram a chamar o povo cigano de gypsy, né? Que essa palavra foi sofrendo algumas mudanças, né? E transliterado para o português, essa palavra gypsy, ou gitano, significa cigano no português. Mas nós, na época, não se intitulava como ciganos, mas sim como uma espécie de tribo lá da Índia. Mas hoje nós temos ciganos em todos os lugares do mundo, né? Inclusive na África. Então, existe essa tese indiana, e essa tese indiana,
é justamente por conta de estudos linguísticos, né? E tem aqui que Istvan Vali foi um pastor húngaro que fez a ligação no ano de 1753, ano que passou na Universidade de Leiden. Foi aí que Vali encontrou e entrevistou 3 estudantes de Malabar, né, que é a região indiana onde tem ciganos, na costa do sudoeste da Índia, e dali eles compilou um léxico de 1000 palavras, né? E quando voltou à Hungria, descobriu que a população Rom, ou seja, os ciganos da Europa, que são chamados de Rom, compreendia. Então, ele pegou palavras que só se falavam lá em Malabar, e do povo cigano de lá, e trouxeram para a Europa. E quando ele pronunciou, aquele povo, eles identificavam o que estava se falando. Então, esse pastor, o pastor Istvan, ele pôde comprovar que o povo cigano é indiano, né? Mas teve outros estudos linguísticos comparativos, né? Com Grellman, que foi outro estudante da língua, que indicava a grande afinidade entre a língua romani dos ciganos e as línguas derivadas dos hindus, dos hindustanes, né? Inclusive, estudando um missionário hindu, nós podemos perceber que até hoje existem palavras lá, como o Agni, que é fogo para eles, e que é também um deus para eles lá, e para mim, para minha família, Ag é fogo também. Então, são palavras de povos diferentes, em locais diferentes, que nunca se viram, mas que se identifica, se familiariza por conta dessa ação. Então, são descendentes de numerosas tribos, né? O povo cigano, tribos errantes da Índia. Inclusive, tem um documentário dos povos ciganos da Índia hoje, que são os encantadores de cobras, né? Também a gente deve ponderar que existe muita especulação, ou, digamos assim, um interesse de falar sobre o povo cigano, simplesmente para mostrar aquilo que é exótico, aquilo que digamos assim, interessante para que as pessoas se divirtam e não para que haja ali um estudo, para que se tenha um respeito e aproximação mútua entre o pesquisador e o povo, né? Muitas pessoas falam do povo cigano, mas por um interesse até, digamos assim, acadêmico, mas muito pouco assim de conhecimento afim, né? Então, nós podemos ver que existem muitos mitos, né? Se você ler lá Números, capítulo 11, versículo 4, você vai ver que a Bíblia fala sobre um populacho, um misto de gente que saiu do Egito junto com os hebreus. Então, alguém vai dizer assim, mas quem era esse populacho? Eu creio que eram os ciganos, né? Porque o povo cigano era esperto, até hoje é esperto. Eles temiam a Deus e até hoje crê no Deus soberano e grande. Quando eles viram lá as pedras cair lá no Egito, carrapato e piolho, aquela coisa toda, o cigano caiu fora mesmo. Então, eu percebo isso. Agora, tem outras pessoas que já pensam de uma forma bem negativa sobre o povo cigano, né? Tem pessoas que dizem assim, a origem do povo cigano é bíblica. Sim, é bíblica como? Porque lá em Gênesis, capítulo 4, fala sobre a descendência de Caim. E por que essas pessoas associam a origem cigana com a origem de Caim? Justamente porque, após a morte de Abel, Caim foi amaldiçoado, ficou como peregrino errante vagabundo sobre a terra. Então, algumas pessoas vão querer associar para fortalecer essa discriminação, né? E aí fica usando. Mas tem outras pessoas, até o próprio cigano mesmo vai dizer que o cigano é uma criação especial de Deus. Essa ação do povo cigano se autoproteger pelo estilo de vida, por ter autorização do próprio Jesus lá no Egito para fazer algumas coisas. E isso, para nós, o povo cigano, é como orgulho, né? Como se a gente fosse especiais. Mas isso é mito também. Quando nós falamos da cultura do povo cigano, vocês que são estudiosos sabem o que é o termo, né? A definição de cultura.
mas nós podemos perceber que a cultura dos ciganos não são homogêneas. Se você fazer um estudo com os ciganos da Bahia, aqui do Recôncavo, e com os ciganos da Bahia lá da Chapada Diamantina, do Oeste, você vai perceber que há diferenças. Por mais próximo que nós somos, por conta da língua, por conta dos traços da linhagem cigana, mas o Franz Boas ele vai dizer que cada cultura é uma unidade integrada, né? É o fruto de um desenvolvimento histórico peculiar. Então, todos os ciganos, por mais próximo que seja, têm um desenvolvimento peculiar, não é isso? Tem um escritor muito famoso e missionário respeitado no mundo todo, que é o Lelis Nibigin. Ele vai dizer que cultura é o caminho pelo qual organizamos a nossa vida. Mas o povo cigano, ele desenvolve a cultura dele simplesmente com uma afirmação: eu preciso sobreviver. Então, eu acho que essa é a máxima do meu povo. Eu preciso sobreviver. E a partir desse eu preciso sobreviver é que se desenvolve o comportamento, os pensamentos, as valorizações, as experiências, os valores, os sentimentos do povo cigano, né? Por exemplo, só para dar uma ideia do que eu estou tentando dizer, eu preciso sobreviver. Então, o povo cigano é taxado como um embusteiro, ladrão, enganador, mas se você parar para se colocar no lugar do povo cigano e você diz assim: poxa, meus antepassados, quando chegou na Europa, não podia entrar no reino em Portugal. As ciganas que já trouxeram do Oriente Médio a cultura da leitura da mão, da adoração a outros deuses, da adoração aos mortos, desse sincretismo religioso, né? Desse misticismo, não poderiam exercer a sua função para sobreviver, porque a Igreja Católica, junto com o Santo Ofício, a Santa Inquisição, começaram a matar os ciganos quando eles chegaram na Europa, no século XIII e XIV. E ali, aqueles ciganos que alcançavam o induto papal ou a misericórdia do rei não morriam. Mas as ciganas que eram condenadas por causa da feitiçaria, por causa da leitura da mão, elas eram o quê? Queimadas nas fogueiras. E quando Portugal entendeu que deveria povoar o Brasil para não perder as terras aqui, trouxeram todas as pessoas de má índole e, junto com estas, trouxeram o povo cigano. Então, eu quero que você pense nessa perspectiva. O povo cigano, por ser peregrino e nômade, nunca teve uma cultura de plantar, agrícola. Com isso, nunca desenvolveu trabalhos braçais. Aí chega no Brasil, litoral da Bahia, litoral do Pernambuco, de Maranhão, e aqui encontra o que aqui? As florestas, os índios e o litoral. Obrigar o povo cigano a ser escravo como os índios ou como os negros. E o povo cigano não desenvolveu nada porque não tinha essa cultura. A partir daí se apregnou que o povo cigano é preguiçoso. E depois que perceberam que o povo cigano não iria servir para o trabalho braçal, começaram a dizimar os ciganos. Até projetos de asepsia cigana, né? Acabar com a cigana. Mulheres grávidas ciganas que iam para as mesas de parto eram ligadas sem perceber, ou os filhos eram trocados. Então, naquela época, uma viagem de volta para Portugal era muito grande. Financiar uma viagem de 6 meses nas caravelas era muito grande. Então, ninguém tinha interesse de levar o povo cigano para Portugal. E como o povo cigano ficou aqui? O povo cigano não sabia pescar, não sabia colher as frutas das árvores. Então, o povo cigano começou a fazer o quê? A subtrair comida para sobreviver. Então, imagine, se o povo cigano tem como a sua principal função ou meta de vida sobreviver, imagine que
todos os hábitos do povo cigano, toda a cultura, todo o costume está em cima dessa máxima: eu preciso sobreviver. E aí o povo cigano passou a mendigar aqui, viver da mendicância, da leitura da mão e da fé. Então você para e pensa, como é que o povo cigano hoje é visto depois de 500 anos de Brasil, né? O Paul Ribert, que é um grande missionário, foi um grande missionário na Índia, ele vai dizer o seguinte, que experiência gera crença e sentimento, e que depois da crença e do sentimento vem a cosmovisão. Depois da cosmovisão vem os valores. Depois dos valores vem as decisões. E depois das decisões vem o comportamento. O que é que isso quer dizer, que o Paul Ribert quer dizer de forma bem prática? Digamos que o doutor Amorim tem a sua bisavó, lhe contava histórias. E as histórias que a sua avó e bisavó contava para o doutor Amorim era daquelas: olha, o povo cigano passou em bando e levou tudo, levou galinha, levou as frutas do pomar e aquela ideia de que esconde a criança que os ciganos vão roubar. O que acontece? A experiência da avó dele entra na cabeça dele como uma crença, porque foi contado essas histórias. Depois que ele vai digerir e se colocar no lugar da avó, ele começa a ter sentimentos. E aí ele começa a ver o povo cigano a partir de uma ação retrógrada, né? De uma ação, digamos assim, desmerecedora, sem valor, sem sentimento. E essa visão vai dar para o povo cigano o valor merecido. Então, quem é os ciganos para Dr. Antônio Amorim? Baseado nas experiências, nas crenças e no sentimento da avó dele. O povo cigano, para ele, é o embusteiro, o miserável, o vagabundo. E as decisões e o comportamento dele, a partir daí, quando ele acaba de ouvir a história da avó, é que vai nortear tudo aquilo que ele pensa ou sente para o povo cigano. Então, depois de 500 anos no Brasil, o que é que o povo cigano é? Ladrão, embusteiro e enganador. Mas se você parar para analisar e fazer aí uma pergunta, será que os portugueses e os brasileiros da época, os donatários de terra aqui, têm uma dívida para com o povo cigano? Tem. Então, o povo cigano veio para cá como? Assim como os negros vieram. E qual foi a assistência que o povo europeu deu para o povo cigano? Nenhuma. Então, depois de 500 anos de Brasil, agora você está vendo cotas para ciganos, só aqui na Bahia, em outro lugar não. Então, o povo cigano é visto hoje a partir da sua cultura, mas não é aquela cultura que valoriza, mas é a cultura que escandaliza. Só para você ter ideia do valor que tem a cultura cigana, não há aborto no meio da nossa família. O índice de aborto é zero. O índice de prostituição é zero. O índice de velhos abandonados, de idosos abandonados, é zero. O índice de desamor, desafeto entre pai e filho cigano é zero. O índice de pedofilia no meio do povo cigano é zero. Então, são coisas boas que nós conservamos a partir dos nossos princípios que não é externado, não é valorizado. Então, nós estamos lutando para desmanchar essa experiência, essas crenças, esses sentimentos, esses valores e as decisões que tomam em nosso lugar a partir da filosofia cristã, não é? Porque assim como a avó do doutor Amorim nos odiou por algum tempo, meus avós também odiou vocês por um tempo. E o que é que nos une? É a filosofia, é o diálogo. Isso ajuda muito, mas, infelizmente, a única coisa que une nações e povos é o amor, e não o amor qualquer um, é o amor de Cristo. Então, a cultura do povo cigano está sendo baseada dessa forma, né? Então, o que faz deles um povo? O que é que eu sinto para me sentir cigano? Bom, o Franz Monen, com o grifo do Igor Shimura, vai dizer que quando eu lembro que eu não sou um de vocês, eu me sinto cigano, né?
E justamente porque não tem nenhuma única cultura cigana, homogênea, padrão, estática, né? Mas eu não me defino, eu não sou reconhecido por outro cigano porque ele faz tudo igual que eu, nos modos, nos costumes, nos hábitos. Basta eu chegar e dizer assim, olha, eu sou cigano, e eu falar a língua, pronto, ele vai me receber como se eu fosse um conhecido dele há muitos anos. Então é isso. Existe características de um povo cigano que não se comunica com o outro, mas aquilo que é tronco, que é o sentimento de ser cigano, e falar a língua cigano, isso nos une e nos faz ser próximos. Independente se é cigano nômade, se é cigano seminômade, se é cigano sedentário, se o meu status é de rico, se o meu status é de pobre, não importa, eu sou cigano. Então, de forma geral, essa é a, digamos assim, a definição, né? Mas, no mundo, nós temos principalmente 3 grandes grupos de ciganos, né? Que é o grupo Rom, que é aqueles que viveram na Romênia, da Valáquia, no leste europeu. Porque, assim, ó, quando os escravos do Brasil eram os negros, os escravos da Europa para esses países eram os ciganos. E pouco se fala disso. Então, quando o povo cigano, que passou 300 anos lá na Europa, depois de pós-guerra, vem para o Brasil, esses ciganos já não se consideram mais ciganos como eu, que sou calon, porque, de alguma forma, eles vêm mais civilizados, eles têm mais instrução no modo de ver o mundo, não é? E aí, o que acontece? Ele tem os Rom, tem os Calon e tem os Sintes, tem os Calderaches, né? Tem outras ramificações de ciganos. Mas, se vocês perceberem, estudando o povo cigano, você vai encontrar o etnocentrismo dentro do próprio povo. O cigano que foi escravizado lá na Europa e que veio livre para o Brasil, ao chegar no Brasil e viu os calons, que é aquele povo mais frágil, né? De aparência frágil, humilde, que não se veste como os europeus e que andam de barracas e de cavalos e mulas. Para esses ciganos da Europa, nós não somos ciganos. É como que se eles se envergonhassem a ver nossos trajes. Só que a geografia e a civilização da época que eles viveram lá, para nós que fomos escravizados aqui, é que vai dizer toda a diferença, né? Nós estamos no Brasil, que depois de 500 anos você ainda tem áreas que não têm saneamento básico. Pessoas que não têm acesso à educação e não têm acesso à saúde. Então, você pergunta, o povo cigano, de forma geral, tem acesso à saúde e à educação? Tem seu registro de nascimento? Tem ciganos que não têm, né? Justamente porque a maioria do povo cigano, em alguns estados do Brasil, não consegue ser, digamos assim, recepcionados em repartições públicas, né? Então, esse cigano que veio da Europa, que encontrou essa situação aqui, vai dizer assim, rapaz, esses caras não é cigano, não. São mendigos. Então, existe também a etnocentrismo, né? O preconceito entre o próprio cigano, né? Mas nós temos ciganos na África, na Ásia, né? Todos com definições de raças de etnia diferente, né? Por exemplo, o cigano é chamado aqui no Brasil de cigano, mas em alguns lugares da Europa os zíngaros, né? Outros são os ritanos, outros são os banjaras na Índia, na África tem Dom, na Ásia tem o Lon, são nomes específicos, não é isso? Então, o Rom, que é os ciganos que foram escravizados na Europa, eles falam romanês. E quando eles vêm falar essa língua com o meu povo, que é da tribo, da etnia Calon, nós não falamos o romani, nós falamos o xibe. E é aí que está o desencontro, né? O choque cultural. Porque nós sofremos, o nosso idioma sofreu modificações, né? Na etimologia, na raiz, no radical da palavra.
e eles não. Então, a gente tem essas ações. E o meu povo, que é o povo Calon, que veio de Portugal, veio da Espanha, né? Que chegou aqui no Brasil no século XVI, e conta os historiadores que no ano de 1574 desembarcou aqui em terras brasileiras o cigano João Torres e a sua esposa Angelina e seus filhos. Então, é basicamente isso. Essa questão de quem é o povo cigano, onde estão, como vivem, né? Eu não sei se eu falei demais ou se já está na hora de fazer pergunta. Bom, mas só para vocês terem uma ideia, segundo os estudos do Franz Monen, do Igor Shimura, do Rodrigo Teixeira, desses caras que são ciganólogos, eles vão dizer que no Brasil temos mais de 800 mil ciganos. Na Espanha nós temos 650 mil ciganos. Na Romênia, 535 mil ciganos. Na França, 500 mil ciganos. Na Bulgária, 370. Na Hungria, 205. Na Grécia, 200 mil. Na Sérvia, 108 mil. No Reino Unido, 90 mil. Na Eslováquia, 89 mil. Na Macedônia, 53 mil. Então, isso são dados que poderia, né, estar bem maior se fosse feito um censo. Por exemplo, o Brasil não tem um censo no IBGE. Nós não sabemos exatamente quem são os ciganos, quantos são, como vivem, quais são as vulnerabilidades do nosso povo. O que se fala muito aí por aí é que, quando não se fala que o cigano é ladrão, se fala que o cigano é muito rico e que não precisa de nada, né? Mas é a grande minoria. Então, se você contabilizar esses ciganos no mundo e você tiver que colocar esse povo em um país, num território, e dizer agora, vocês vão ser uma nação, vocês vão ser um cigano, elejam seus presidentes, e seria muito bom isso, né? Você vê que a história conta que em 2013, 2011, a França colocou os ciganos para fora. Os ciganos lá vivem em trailers, porque o frio é muito grande, né? Mas, dentro desse panorama, nós vivemos o que? Os problemas sociais, né? Tem um livro de Nicolai George. O livro é Enterre-me em Pé, porque passei de joelhos a minha vida toda. Quem falou isso foi um cigano. Enterre-me em pé, porque passei de joelhos toda a minha vida. Imagine o que sentiu no coração deste homem, né? Então, a discriminação, o preconceito é muito grande. Se você olhar para a guerra hoje, né? Ucrânia e Rússia, todo mundo se sensibiliza. E, de fato, tem que se sensibilizar mesmo, né? Os direitos humanos, as Nações Unidas têm que responsabilizar os crimes de guerra. Mas imagine você, junto com os judeus na Alemanha nazista, junto com os judeus, os homossexuais e as pessoas de outra orientação. Na época, quando morria 6 milhões de judeus, morria 500 mil ciganos. Lá no campo de Auschwitz II, foram assassinados mais de 19 mil ciganos. A guerra fez com que o povo cigano saísse da Europa. E muitos são refugiados aqui. Então, assim, a dívida que o mundo tem para com o povo cigano é muito grande. E hoje nós temos visto a igreja fazer o papel de muitos governos, de muitas ONGs, porque a igreja é a enviada do Senhor para trazer alívio, né? A igreja veio para os doentes, a igreja veio para os órfãos, para as viúvas, para os sem-teto, em todos os sentidos, né? Então, eu me sinto como Moisés, escolhido para libertar um povo cigano. Não porque isso, para mim, quando eu falo me sinto, não é porque eu sou alguma coisa. Pelo contrário, eu não sou nada, mas eu me sinto privilegiado porque o amor de Cristo me alcançou. Então, quando você lembra que morreu 500 mil ciganos, quando você vai fazer um seminário internacional ali na USP e você vê uma estudante de jornalismo entrevistar um judeu com quase 100 anos, e na entrevista ele disse: eu me perdi dos meus pais nos campos de concentração, e eu fui parar dentro do campo de concentração dos ciganos. Eu só tinha 11 anos.
E eu não morri de fome, porque todos os dias os ciganos tiravam uma migalha do pão que eles tinham para comer, que era a única refeição. Todo mundo tirava uma migalha do pão e juntava as migalhas e falava, fazia um pão e me dava para eu comer. E quando esses ciganos foram colocados dentro de um vagão para ir para o campo de concentração, para as câmaras de gás, na hora, disseram que a criança não era cigana e que estava ali por acaso, que não deveria ir. E foi os ciganos que salvou a vida desse judeu, que mora no Brasil hoje, e que deu essa entrevista para a jornalista ali da USP. Então, você percebe o sentimento de gratidão que esse homem tem, né, quando criança, ser salvo pelo povo cigano. Então, meus queridos, não existe uma única nação no mundo que tenha tido uma história mais trágica, mais dura, mais sanguinolenta do que a dos ciganos. Talvez só a dos judeus e de tantos outros grupos que nós temos aí. Então, se você parar para analisar e dizer assim, mas pastor Robelito, o preconceito são das pessoas indoutas, né, despreparadas academicamente. Não. Se você lê Memórias de um Sargento de Milícia, você vai ver que está lá citado como é que o povo cigano era chamado, como era que o povo cigano era qualificado pelos escritores da época. Então você percebe que a gente ociosa, de poucos escrúpulos, ganhava uma reputação e você vai ver que eles são chamados de esbunteiros, velhacos, que andavam em bando e tal, mas não quer compreender quais as condições trouxeram ele para o Brasil, não é? Muitas pessoas se queixam, dizem assim, mas agora você é pastor, né, Robelito? Eu sou. E como é que se faz para o seu povo se converter se é tudo agiota? Aí eu falo prontamente, eu digo, olha, o que a Bíblia condena é a usura. Se você é padeiro e você cobra R$20 no quilo de pão, a usura está te matando. Então, outros ciganos dizem assim, ó, pastor, eu já me converti, mas eu não vou frequentar a igreja porque eu sou agiota, o senhor sabe como é, né? Às vezes tem que fazer um negocinho e tal, tem que dizer uma coisa que não é muito a verdade e tal. O que é que eu vou fazer com esse povo? Meu irmão, olha, trabalhe dentro daquilo que é lei, que é justo. Quanto é que o banco cobra no seu limite de cheque especial? É 10%? Então cobre 10%. A questão é que quando as pessoas procuram o povo cigano para fazer um negócio, eles já vêm morrendo. É porque o banco não dá mais crediário, é porque ninguém mais conhecido da família quer emprestar. Os agiota que não é cigano já não quer mais emprestar. Então, o último recurso é o povo cigano. E como o povo cigano não faz inspeção no nome, é mais naquela coisa da palavra, do carrancismo, aí pronto. E aí, quando toca a bomba, porque fulano está devendo cigano e tomou tudo. Não. 99% das vezes ele já não tinha mais nada quando veio negociar com o povo cigano. E o povo cigano não tem acesso à justiça, não conhece os trâmites, né, de execução de cheque, promissória, como se cobrar, como se haver. Então, o que chega no ouvido do juiz é justamente isso, que o povo cigano é violento, é matador e aquela coisa toda. Então, pronto. Como é que você vai trazer o povo cigano para a igreja se não tem quem defenda os direitos dele ou que não tenha uma defensoria pública para dizer, não, vamos regularizar aqui o povo cigano, como é que eles vão sobreviver? Então, eu tenho contextualizado, levado o evangelho para o povo cigano, dizendo para o povo cigano o que é o pecado. O pecado é o excesso, é a usura, não é? É a concupiscência em todos os sentidos. Agora, se você trabalha aqui, ó, dessa forma, se você faz um contrato e você tem garantias, você consegue sobreviver, agradar o Senhor e ser crente, não é? Então, existe muito disso, né? A exclusão social, a saúde, né? A educação, a cidadania, a cultura. Só para vocês terem uma ideia do que é o preconceito do povo cigano, eu tenho acesso a todas as repartições que vocês, quase todas que vocês têm. Eu chego assim, meio que tipo disfarçado, né? Quando eu estou sem barba e tal, quando eu estou mais social assim, não falo arrastando, nem gaguejando, o povo se abre comigo. Depois, talvez por ver um status do meu WhatsApp, aí ver lá o povo cigano e tal, você percebe quando muda o comportamento.
Aí eles não te julgam mais pelo que você é, pela sua capacidade intelectual, pelo seu jeito de ser na ética, na moral, na conduta, não. Já te julga porque o subconsciente, doutor Amorim, que é psiquiatra, sabe, o subconsciente, as memórias, está lá, ó, dizendo qual valor e decisão tem que tomar. Então, a desvalorização cultural, ou quando muito uma ênfase folclórica da figura cigana do imaginário brasileiro, é isso que acontece, né? Como é que o povo cigano quer ver? Como é que os não ciganos querem ver o cigano? Com aquela roupa da espanhola lá, o cigano batendo palma e tocando lá o violão. Mas não é desse jeito, entendeu? Então, hoje, se você parar para analisar, o povo cigano tem acesso à educação? Tem, mas é muito pouco. Temos um policial que é meu primo lá em Conceição do Coité, que é polícia militar, concursado. Tem aqui na Universidade em Feira de Santana, na Universidade Estadual, doutor Juscelio, que é cigano, professor titular. Nós temos alguns ciganos que já tiveram vários mandatos de vereadores, presidente de Câmara de Vereadores, enfermeiros, né, historiadores. Agora estão se formando aí os advogados ciganos. Mas, assim, não é o acesso à educação que nos faz ser melhores. É mudar a cabeça de quem foi afetado pelo preconceito, né? Então, é isso, meus irmãos. Então, quem são os ciganos para você hoje, agora? Então, como você vê o povo cigano? Então, é isso. Pastor, eu sei que você poder. Eu continuaria ouvindo um bocado ainda aí, porque é bem interessante para quem não conhece essa história toda aí, né? Eu me lembro uma certa ocasião lá em Jaguaquara, onde eu morei 12 anos, chegou lá um grupo e nós tínhamos uma certa aproximação. Aproximação é o seguinte: nós tínhamos uma congregação da igreja e do lado havia um terreno baldio e ali, então, um grupo desses nômades se instalou por um tempo lá, né? E uma coisa que eu percebia é uma espécie de... que algumas vezes eu presenciei isso no sentido de uma certa distância, mas o mais idoso do grupo reunia os meninos para uma espécie de transmissão oral, não sei se era isso mesmo, cara. E aí um senhor que estava comigo, um colega já falecido, dizia assim, não, isso é da cultura, eles fazem essa transmissão oral, contando para os meninos a história. Agora, outra coisa que tem aí na cultura do conhecimento geral é que meninos estudam, meninas não. Isso também, vai dar uma palavra sobre isso aí. E outra coisa que eu queria também colocar, se possível, como é que é o casamento na cultura cigana? Então, pastor, o povo cigano tem um cuidado muito grande com as meninas ciganas, primeiro porque chama atenção por causa da beleza, né? São muito formosas as mulheres ciganas, de modo geral, né? E pelo fato de o casamento ser endogâmico, ser entre parentes, a fase da puberdade, onde aflora os hormônios, a mente começa a ver coisas do imaginário, né? Elas só estudam até, no máximo, até a menarca, até a primeira menstruação, né? Porque os pais têm esse cuidado. A partir da primeira menstruação, elas vão ser agora treinadas pelas avós, pelas mães, a cuidar da casa e saber quais os valores de uma mulher casada para que ela case e viva com seu marido. Os casamentos ciganos acontecem entre famílias. Primeiro, porque para não dividir riqueza. Segundo, para que não entre nenhuma possibilidade de guerra, de intriga com famílias ciganas estranhas. Por exemplo, 2 irmãos têm filhos, um menino, o outro tem uma menina, então os primos se casam. Então, ali, o risco de haver qualquer desavença por conta de uma separação, por conta de um desvario dos jovens, é muito pouca. E o dote que é dado? O pai da menina, ele é obrigado a dar o dote e fazer tudo por ela. Cama, mesa e banho. O homem só vai mesmo com a roupa do corpo, o que ele quiser levar, mas toda obrigação é com o pai da menina. Então, as crianças,
as jovens ciganas não estudam depois dos 12 anos, por conta de não acontecer nenhum caso, nenhum relacionamento com quem não é cigano, para que ela fique em casa sendo orientada para ser uma boa mãe, uma boa mulher, submissa ao marido. E o casamento é baseado com dote entre parentes. O casamento é 2, 3 dias, e aquela festança toda, e tudo, enfim. Maravilha. Teve uma pergunta aqui, mas essa pergunta é nossa próxima live. Teve uma pergunta sobre como o pastor se aproximou do evangelho e como foi o processo da conversão, né? Mas só lembrando que essa é a primeira live, a gente vai ter uma segunda live com o pastor Roberlito, dia 20, e aí dia 20 ele vai responder essa pergunta. E eu achei interessante, eu vou contar logo uma história aqui, porque Clebson daqui a pouco vai querer contar uma também, aí deixa eu contar logo na frente dele. Mas eu trabalhei e morei em Camaçari, né? Eu sou de Salvador, então eu trabalhei e morei em Camaçari um tempão. E aí eu instalava no tempo de antena parabólica. Aí na cidade, na região, lá em Camaçari, é muito forte, né, cigano, né? E aí a galera não vendia para cigano, né? E aí o meu patrão vendia. E aí era eu que instalava. Aí ele falava, você vai lá, você tome cuidado até com o cachorro deles. Aí eu ia, né? Justamente o que você falou aí. Ficava tanta pressão antes de ir, que aí você chega lá já fica de olho já no cachorro, já, né? Porque e a gente ficava, mas depois, eu acho que depois de lá da segunda, terceira, e aí eu fiz milhões de visitas lá, instalando antena parabólica, porque aí não precisava subir em prédio, né? Porque eu instalava do lado das tendas. E eu via realmente que assim, o povo era bem receptivo, comia bastante, eu comia muito, quando eu chegava lá era comida da hora que começava até a hora da saída das montagens. E eu tive uma experiência assim, realmente com alguns que eu tive lá, não tive nenhum problema em relação a isso. Só lembrando que às vezes tem alguns lá que tinha realmente umas famas lá, né, de os matadores totais, que a gente ficava já, né, ligados. Mas que teria tudo isso. Mas minha pergunta seria na questão, você acha que toda essa fama também seria para uma autoproteção da comunidade? Eu falo assim, a própria comunidade já deixava que isso se propagasse mesmo. Eu sei que nem todos têm essa. Eram alguns poucos, né, que praticavam algumas coisas, né, assim, bem extravagantes. Mas você acha que você entendeu, né, esses boatos, os rapazes lá é isso, o rapaz é aquilo, então não se meta com cigano, não sei o quê. Você acha que essa fama que ficava assim, era tipo também uma autoproteção para vocês em relação para a comunidade? Eu acho, Edivan, que da mesma forma que a avó do Dr. Amorim contou aquela historinha para ele, que lançou nele um peso de valor, para nós, ciganos, que já ouviu muitas histórias dos nossos avós em relação ao que aconteceu com vocês, isso para nós também gera, né, peso de valor e decisão. Agora, não há por que a gente querer se aproveitar de uma fama, uma vez que nós queremos nos aproximar. Quem não nos recebe é aqueles que não compreendem, não entendem. Por quê? Porque eu creio que o povo cigano se tornou nômade justamente porque aonde chegava, as portas se fechavam. E por não ter condições de estar dentro do mercado, do comércio ali, para desenvolver o seu trabalho, acabavam que chegando ao limite da fome, da sede, da falta de higiene. E, de alguma forma, eles cometiam atos que, para muitos, para os jurídicos, é estado de necessidade. E dentro do estado de necessidade é legítima defesa. Mas para quem está sendo ali, de alguma forma,
quem está ignorando o povo cigano não vai ver isso. Então, vai criar mais uma fama, mais uma ação de mácula, de rótulo, o povo cigano. Então, eu acho que o cigano nunca se aproveitou dessa fama para se autoproteger. Pelo contrário, eu acho que quando a gente chega nos ambientes... Eu não sei se vocês viram nas redes sociais, mas há um ano e pouco atrás aí, um gerente de uma churrascaria famosa em Alagoinhas impediu a entrada dos ciganos. Aí o cigano começou a gravar e ele não se importou e continuou batendo pé. Não, cigano não entra aqui, cigano não vai comer aqui e tal. Ele foi autuado, foi demandado na justiça, perdeu o emprego e está aí pagando indenização e tudo, enfim. Então, é isso. A gente não tem como a gente se aproveitar de algo que mais macula do que ajuda. Entendeu? Show de bola. Amorim aí que foi doutrinado. Minha avó. Minha avó até que gostava muito do povo cigano, por parte do meu pai é espanhol, né? Então eu não conhecia assim minha avó paterna. Mas uma coisa interessante, Roberto, foi uma verdadeira aula. Nós fomos assim ricamente acrescidos de conhecimento. Você traz estudo, né, digno da academia de ciência e com teses, doutorados a respeito do povo cigano, né? Então isso para a gente foi assim, muito importante. Agora, dentro dessa questão da cultura do povo cigano, como eu disse, eu convivi em Amargosa durante muito tempo, e a gente pode observar isso aí que você fala realmente de uma forma prática, né? É essa a realidade mesmo, né? E você vê que são pessoas que estão ali, o negócio deles é na palavra, certo? Eles vão trabalhar em cima dessa questão. Tive algumas oportunidades, né, de, como disse, dentro da área da saúde, ser o médico procurado por eles, né? Até hoje ainda, né, a nossa relação é muito boa. E uma coisa que não tem nada a ver, digamos assim, com a cultura, mas eu via isso muito em Salvador, na época que eu era estudante de medicina. E ali na Praça da Sé, eu saía do comércio para ir para a faculdade, lá em Nazaré, e na Praça da Sé tinha um grupo de ciganas que ficavam lendo a mão. E uma coisa me chamava a atenção, é que muitas vezes as pessoas, quando elas pediam a mão, davam a mão esquerda e elas praguejavam. O que é que tem isso? Porque, assim, como é essa prática da leitura, né, eles fazem aquilo realmente acreditando no que estão fazendo, existe, digamos assim, charlatanismo nisso aí, ou realmente existe uma cultura de leitura com uma técnica, e por que a mão esquerda é tão ofensiva para a cigana? Essa é a minha dúvida. Então, olha, dentro da cosmovisão religiosa, eu acho que em todos os segmentos, o esquerdo é contrário, né? Aquilo que é bom. Né? É como aquele desenho chinês, japonês, né? As forças opostas, né? Então, assim, o fato da cigana rejeitar em ler a mão esquerda era justamente dizendo para ela que ela não compactuava com o diabo, que não faz afinidade com a magia negra ou com o lado oculto, né, do espírito. E que a medida que ela exigia a mão direita era justamente porque queria lançar luz, queria ver a verdadeira sorte dela, e não a desensorte, né? Se é verdade aquilo, eu creio, claro que eu sou pastor e sou cristão, então eu vivo dentro da doutrina batista cristã, mas quando nós fazemos estudo do que é secretismo, do misticismo e de todas as... Eu vou usar um termo aqui, mas não é pejorativo, é só para diferenciar. Culturas pagãs de matrizes não cristã ou anticristã, a gente percebe que o povo cigano bebeu de muitas fontes, né? Então, o cigano bebeu da fonte do jogo de carta, bebeu da fonte do tarô, bebeu da fonte da adivinhação pelo fogo.
Então, se você parar para analisar, não olha só o daqui, mas olha esses 1000 anos aí andando pelo Oriente Médio, com muita feitiçaria, com muita magia, com muita invocação a espíritos, aos mortos. Então, assim, dentro daquilo que ela exerce, que ela acredita, a própria Bíblia diz, e o pastor Arno pode me corrigir se eu estiver errado, o diabo também tem poder dentro dos interesses, né? Dentro do campo de atuação dele. E eu não quero dizer aqui que sou a favor da feitiçaria, né? Mas dentro da cosmovisão religiosa e da ação, do hábito, da expertise cigana em ler a mão, coisas são verdades. Outras coisas fica como profecia, né? Como uma visão futurista. Se há o charlatanismo ou não, aí é uma pergunta que fica com a grande interrogação. Por quê? Porque depende de quando a pessoa é agradada, né? Quando se ouve o que quer ouvir, há o lado positivo. Quando não agrada o que foi falado, me enganou. Então, cada um vai exercer a fé de um modo diferenciado. Mas eu quero só fechar dizendo o seguinte: muitos ciganos não morreram de fome por conta das velhinhas que fizeram a leitura das mãos e que levaram comida para casa para alimentar os seus. Agora, como pastor, minha palavra pastoral, para as ciganas que se convertem, ou para vocês que, quando vê uma cigana, se afastam. Primeira coisa que nós, conhecedores da palavra, devemos fazer é que, se você vê a cigana na calçada, do mesmo lado que você, não cruze a rua. Vá em direção a ela. Se você tem um Deus poderoso, que se dobra, que tem poder para fazer dobrar todo o espírito, você vai em direção a ela. Se ela lhe abordar, você vai perguntar quanto é que custa. Se for R$10, você dá R$5 para ela vai se alegrar, porque ela está ali fazendo o ofício dela, que é levar comida para casa. Depois que você der os R$5 para ela, como gorjeta, ela vai insistir em querer ler sua mão, e você vai dizer assim: não, eu vou lhe pagar, mas quem vai ler a mão sou eu. E você, como cristão, vai pegar na mão dela e vai dizer: olha, na linha da sua vida tem um homem chamado Jesus e este é o Salvador da sua vida. Ela lhe identificando como um cristão, ela vai lhe abraçar, porque se é uma coisa que o povo cigano teme, é o Deus vivo, né? Embora não sirva, não obedeça. E se você falar isso para ela e fazer isso para ela vai lhe amar e ela vai ser sua amiga. No outro dia, você passa no mesmo lugar, ela não vai lhe abordar mais. Porque você virou amigo dela, ela não vai querer mais seu dinheiro. Entende? De repente, ela pode dizer: hoje não tem pão em casa, e você vai lá e dá um pãozinho para ela. Mas ela não vai lhe ter mais como alvo da clientela dela. Outra coisa, muitos crentes veem o povo cigano e quer exorcizar, né? Acha que ali tem um demônio e tal. A questão é, se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai e vai dizer para ela: olha, eu te amo, Jesus te ama, e Deus tem um plano na sua vida. Não tem que demonizar, entendeu? E não tem que correr. Você não vai dar sua mão para ela ler, mas você vai doar o que ela quer, que é o alimento, o sustento. Então, você vira amigo dela. Ela vai lhe defender onde lhe vê. Entendeu? Perfeito, perfeito. Excelente explanação. Eu gostaria de falar esse ponto aqui, o seguinte: eu acho que todos nós, na realidade, independente de brasileiro, espanhol, cigano ou qualquer outra etnia, somos todos identificados numa única condição. Todos nós somos carentes da misericórdia de Deus. E o cigano não é diferente, né? E eu, só a título assim de brincadeira, eu gostaria de dizer para você que eu concordo totalmente com a cosmovisão cigana. Esquerda é um negócio meio complicado. O Salmo 91 diz a direita, né? A destra do Deus vivo. Eu sei que Clebson está preparando a história e pergunta dele, mas eu só me recordo um pouco mais aquele seminário lá de Cruz das Almas. Me lembro que o irmão falou lá o seguinte, que quando o cigano
sei lá, subtrai alguma coisa, pega alguma coisa, se é para ele comer para matar a fome, ele não considera isso como roubo. Confere isso? Confere. Isso, né? Jesus cita Davi, quando Davi, em um estado de necessidade, come o pão da proposição. Certo. Fazendo paralelo com os discípulos que estavam comendo as espigas de milho no dia de sábado. Né? Então, assim, não é tentar provar nem justificar nada em relação ao que é ilegal. Ok, mas, certo. assim, o pensar do cigano, né? Poxa, eu estou precisando, eu quero comer, ninguém me dá. É difícil, mas a gente consegue. É para a gente entender, porque faz parte da cultura. Porque a outra questão também eu preciso sobreviver, né? Dentro dessa cultura, dessa filosofia. Quer ver outra coisa, pastor? Eu preciso sobreviver. Outra coisa? Só para fechar, dizem que o povo cigano é preguiçoso, não é? Agora, quem dos senhores tem coragem de dar emprego a um cigano? Se é na sua padaria, o vizinho de frente vai dizer, olha, se Amorim deu emprego aos ciganos é porque já está devendo, já tomou a padaria de Amorim. Amorim vai ficar pensando isso, tu vai dormir. E se ele concordar, a mulher fica, tu tá doido? Como é que tu bota um cigano para trabalhar na tua padaria? E o povo vai dizer o quê? Pelo outro lado, o povo cigano vai dizer assim, rapaz, ninguém me dá emprego. Eu vou cuidar da minha vida aqui com o meu negocinho. Entendeu? Então, assim, eu não quero endurecer o negócio, eu quero só que vocês sejam provocados a pensar, a se colocar no nosso lugar. Entende? É isso, o povo cigano precisa ser amado. E foi isso que eu encontrei na primeira igreja batista, amor. E a palavra que me converteu foi essa, para a pessoa que perguntou. Só fizeram falar para mim assim, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Você deve lembrar que quem é alvo, quem é a vítima do preconceito, não crê no amor, não crê que ninguém ama. E o povo cigano, ele passa a entender o amor verdadeiro a partir de Cristo. E quando ele conhece o amor de Cristo, ele começa a perceber as diferenças que tem na mente do ser humano. E ele começa a acreditar que só o amor verdadeiro só vem da parte de Deus mesmo, de Cristo. Então é isso. Clepson. A pergunta é a seguinte, eu venho de uma cidade, Nazaré das Varinhas, não sei se você conhece, mas lá sempre tem cigano até hoje, né? Eu lembro que quando criança, a gente via muitos, hoje talvez nem tantos. A pergunta é o seguinte, eu via que o casamento geralmente durava vários dias, e a festa durava muita comida, muita bebida, e eu vejo uma semelhança com o casamento judeu. Há alguma semelhança com o casamento judeu ou é coincidência? E a outra pergunta, aproveitando para que não leve muito tempo, a questão de liderança. Aí eu lembro que no começo aí o doutor Morim falou sobre a questão do líder maior, né, do chefe lá, ia até ele e tal. E como é que funciona a questão de liderança? Como é a questão, porque nos índios existe o pajé, o cacique, aí vai lá. Como é que funciona isso? Se há semelhança entre os costumes judaicos e ciganos, pode acontecer que tem alguns em específico, né, que foram herdados pelo fato do povo cigano passar por muitos lugares ali do Oriente Médio. A outra coisa que fica muito parecido, muito evidente entre o povo cigano e o povo judeu é a idade como as moças se casam, o compromisso delas para com o marido, o casamento quando se dá, né, que é muitas festas e tal. Mas eu não creio que o povo cigano tem uma ligação, um vínculo sanguíneo, cultural, histórico direto com o povo judeu. Até porque a cultura hoje do povo cigano é uma coxa de retalhos, porque por onde eles passaram, ele absorveu um pouquinho de cultura, né? Então, não vejo que tem ligação. Sobre a liderança cigana,
quando o povo cigano era nômade, 100% nômade, a presença do líder era mais forte e era mais respeitada. Até porque a condição, o poder executivo do povo cigano na época era 99% igual de todos. Mas a partir do momento que o povo cigano passou a ter posses, e você sabe como é o capitalismo, como é essa questão, né? Quando você passa a ter posses, você passa a se preocupar na manutenção, né, daquilo. E, às vezes, a figura do líder nessa situação é um pouco esquecida, né, ou desvalorizada. E você olhava a comunidade como uma família de 100 famílias, um grupo com 100 famílias. Era um bando, uma comunidade, uma tribo, né? Hoje não, hoje as famílias estão mais nucleares, por conta do sedentarismo, o acesso que as crianças estão tendo à escola, à tecnologia, isso tem, digamos assim, diversificado as opiniões. Então, a figura da liderança também enfraquece, né? A tomada de decisão, tudo, enfim. Agora, nós temos uma liderança estadual que é frente ao governo e frente à comunidade cigana, que tem nos ajudado bastante, que é Gilson. É um cigano muito respeitado, mora aí em Camaçari, é uma das lideranças mais influentes do povo cigano na Bahia. E o Juscelio, que também já foi representante dos ciganos, junto à CEPROME, às secretarias de desigualdade racial aí em Salvador. Mas essas lideranças, elas são mais solicitadas em um conflito que envolve várias famílias, ou então quando o governo quer, digamos, um acesso ao diálogo. Mas, assim, nas coisas mais íntimas, mais nucleares, não está tendo muito aquela representação. Até porque, hoje, a maioria dos ciganos são esclarecidos, né, e sabem dirigir a sua vida, não precisa mais da figura do líder ali para, nas mínimas coisas, estar tomando decisão por eles. Mas, para todos os efeitos, os ciganos continuam unidos, continuam se solidarizando, continuam ajudando o outro quando pode. Beleza. Olha, Edivan, tem alguma pergunta no chat? Não, só agradecimento pelo pastor, que todos estão com a mesma perspectiva, tipo, a gente achava, víamos só um lado, e o pastor Robelito traz uma história, um contexto muito interessante do outro lado, né? Então, isso foi maravilhoso aqui. Então, como já estamos já no finalzinho, vimos aqui, ó, as crenças de Dr. Amorim sendo quebradas. Desculpa aí, doutor Amorim, eu não queria lhe causar constrangimento. Mas aqui, isso é maravilhoso. Essa live foi maravilhosa, porque nós vimos realmente um contexto muito interessante, coisas que a gente não percebíamos sobre a comunidade, né? Então, e lembrando como a gente teve uma live com o pastor Celso Godoy, que faz um trabalho nas prisões, né, com detentos, e justamente nós temos o poder e um ar de julgamento, né, e nós sabemos que temos que levar a palavra para todo mundo, né, e mesmo assim a gente julga todos, né. Esse aqui eu vou levar a palavra para esse, eu vou levar a palavra para... Ó, o cigano aí não. Cigano é assim? Não, esse aí é cigano, esse não esse pode. é cigano. Mas só que hoje a gente teve uma maravilha, que a gente teve uma instrução de abordagem, né? Então, isso aí eu fiquei na mente mesmo. Muito interessante isso aí. Eu falo uma perspectiva sobre esse lado do cigano. Então, pastor Robelito, Deus abençoe a sua vida, um trabalho maravilhoso. Eu creio que Deus tem um projeto também, ainda tem vários projetos para você nessa comunidade. Então, isso é maravilhoso. Então, é assim que eu me despeço na minha palavra, que além dessa live de hoje, vamos ter dia 20, daqui a 15 dias, vamos ter a segunda live com o pastor Robelito,
como foi que ele encontrou o Evangelho de Cristo e como é que ele está agora na missão. Dele hoje, exatamente. Como é que ele está nessa missão agora entre a comunidade dos ciganos. E eu espero que a gente tenha agora realmente abrir a mente, né, para que a gente possa ver a perspectiva da outra comunidade. Então, pastor, muito obrigado. Doutor Amorim está atuando em qual cidade hoje? Hoje... Na Bahia, toda a Bahia. Hoje eu atuo em Salvador, né, Feira de Santana. Eu ainda vou em Elísio Medrado uma vez no mês, que eu morei lá, 10 anos, e uma vez de 15 em 15 dias no sábado em Capim Grosso e Serrolândia. Né? Mas o forte maior do atendimento mesmo é Salvador e Feira de Santana. Pronto. Depois eu queria falar com o senhor no PV sobre uma dúvida na área da saúde. Pronto, tranquilo. Pode pegar meu contato. Ele só está nessas cidades, por enquanto, porque ainda não tem helicóptero. Quando tiver... Aí... No dia que tiver um helicóptero, por aí. Eu vou aproveitar que eu já estou aqui com o microfone aberto, também dar minhas considerações finais, mandando um abraço aí para pastor Josias, né, meu querido amigo, irmão. Nós tivemos a oportunidade também de fazer uma formação aí na área de psicanálise. E dizer o seguinte, para resumir mesmo, finalizar minha fala, eu já estou ansioso pela próxima live. Viu? Foi muito boa mesmo. Glória a Deus. Pessoalmente mesmo, para a gente trocar umas ideias. E tirar essas concepções de minha avó da minha cabeça. Eu tinha que pegar era Kleber, rapaz. Mas veio na mente o seu nome. Não, foi providencial. Olha, eu creio que essa foi uma noite de quebra de paradigmas. Muita coisa que... Quer dizer, como eu disse, me reporto aquela experiência na Assembleia da Convenção, onde, para mim, já foi muita quebra lá, né? Então, muita coisa que eu vi hoje eu já tinha ouvido, mas por isso que eu fiz questão de nós termos esse trabalho, e quero, inclusive, depois estreitar isso mais um pouco, quando a pandemia for mais um pouco para longe, a gente vai trazer o casal aqui para a gente ter um fim de semana com eles aqui, presencial, na igreja. Isso vai ser mais ainda porque tem que haver isso, gente não pode viver nesse mundo onde pessoas são excluídas de uma forma assim tão dramática, eu diria assim, e só porque ouviu dizer que falou isso, falou aquilo, não tem, eu sempre, onde eu fui criado, passavam de vez em quando caravanas, nunca teve assim, próximo da gente, um acampamento, nada disso aí, de ficarem lá, que eram nômades, né? Mas, e de vez em quando apareciam lá em casa mesmo, fazer alguma negociação com minha mãe e meus pais e tal, mas nunca teve, assim, problemas, mas sempre tem esse preconceito, sempre. Sempre teve essa questão aí de, não, porque não confia, não sei o que e tal. Mas lembra aquela negociação, né? Que uma cigana que chegou lá pediu à minha mãe um ovo de galinha. E a mãe fez que não tinha, não sei o que e tal. Mas, não, ela queria uma galinha. Ela queria uma galinha e tal. E aí minha mãe negociando lá que não tinha como dar assim, mas uma galinha é de um ovo só, meu filho. Ela vem de um ovo só, que isso é tão pouco assim, quer dizer, eu era menino pequeno, me lembro disso até hoje, né? Mas não houve assim, muito assim problema, mas esse preconceito, sim, presente a vida toda, né? De coisa assim. Não tem esse... Então, quebra de paradigmas muito forte aí nessa live aí, com certeza, e vamos em frente. Clepson, fala aí você. Realmente fez... Eu lembro quando pequeno, lá sempre teve cigano, e a gente tinha medo do cigano. Agora, com certeza, passa a ter uma visão... Até agora, até depois de adulto, eu nunca tive muito contato com cigano, mas a partir de hoje, dessa explanação sua aí, com certeza vamos ter uma visão diferente e até evangelizadora agora de ciganos, né? Porque, com certeza, depois chegar até um cigano e evangelizar ele, talvez sim, porque eu já estou adulto, não tenho mais aquela discriminação, aquele medo. Mas eu lembro que criava uma barreira, né? Tem cigano ali, não pode encostar, tal. O acampamento mesmo, não poderia ir e tal.
as festas, ninguém encostava e tal, mas a partir da ideia que você dá, da explanação, e chegar até eles, é interessante essa ideia que você falou de ler a mão, e poder ajudar, que é o trabalho, né, é o sustento. É interessante a gente fazer isso, até para você chegar próximo delas e ser amigo delas, né? E aí levar o evangelho para elas. E assim Jesus fazia, né? Jesus veio para os que estavam doentes, estavam perdidos, e assim ele pregava para todos. Então, com certeza, é mais um exemplo, como teve também com o pastor Celso Godoy, né? De que também as pessoas que são ex-presidiários e tudo mais. Então, a sua ideia também de poder, assim, falar do evangelho, falar de Deus para essas pessoas e de que forma chegar até ela, com certeza foi muito bom isso e aprendemos muito. Deus abençoe. Ô, Belito, daqui a 2 semanas nós temos a próxima live, né? Quando tem novela, não tem aqueles, como é que chama? Os lances dos próximos capítulos, né? Então, spoiler, né? Então você fala aí alguma coisa que vai fazer com que ninguém deixe de ouvir a nossa próxima live aí. O que vai ter na próxima? No dia 20, daqui a 2 semanas. Olha, daqui a 2 propaganda, semanas... a alma do negócio. Para todos que estão me ouvindo, não perca o próximo capítulo, sabe por quê? Porque você vai ver a experiência de um cigano com Deus. Você vai ver, assim como Moisés viu a sarça ardente, você vai ver Robelito falando com Deus vivo e sendo agraciado com a misericórdia dele. Não percam, hein? Espero você. Valeu. Gente, muito obrigado mesmo a quem participou, aqui da quinta sala, Amorim. Amorim, então, foi brilhante aí, né? Porque foi citado umas vezes, tá? Clepson, pela sua participação, Edivan, a técnica aí também e tudo mais, né? E o pastor, muito obrigado. Um grande abraço à sua querida esposa, viu? E faça com que o seu trabalho... Depois, naturalmente, na próxima vez vai aparecer isso, como é que você está no seu curso de Direito, que está quase terminando, né? Quase já no fim. Daí que fase aí do curso? Estou no 8º semestre. 8º semestre, olha aí. Está já na reta final aí do curso de Direito, doutor Robelito, logo, né? Entendeu? Que então... Deus me ajude, pastor. Vamos lá. Deus abençoe, viu? Um abraço a todos e que Deus abençoe. Valeu. Tchau, tchau. Abençoe. Tchau, querido.